Olá, amados irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de nós podermos estar aqui para falar de Sua palavra, que é a vida eterna para todos nós. E nós estamos aqui para pagar uma promessa, né, que nós fizemos há um ano atrás, mais ou menos, em um dos estudos, eu creio que foi um estudo que tivemos na igreja sobre o novo nascimento, e ali nós citamos que trataríamos desse tema em uma hora oportuna, e eu creio que este é o momento em que o Espírito Santo tem nos dado essa oportunidade, tem descido em nosso coração tratar desse tema tão essencial para a vida cristã. E eu quero te convidar, irmão e irmã, a quem este assunto interessar, que você se junte conosco nos nossos devocionais, né, que nós teremos todos os dias acerca deste tema, e que você possa aí separar um caderninho, né, e coletar as referências, também as citações da mensagem que vamos nos utilizar para tentar esclarecer e extrair o máximo de fé deste assunto que nós pudermos e que o Espírito Santo nos direcionar. Se você não sabe, ou se você não estava conosco naquela época, não sabe do que se trata, este culto aqui ele é inaugural, né? Uma introdução ao assunto. Então aqui eu vou fazer um resumo do que nós vimos e também tratar de algumas coisas que nós vamos ver. E se for um assunto que te interessar, então você está convidado a continuar conosco. Eu tenho certeza que de alguma forma as citações, as referências na Bíblia vão enriquecer o nosso corpo espiritual e nos dar mais valentia, mais coragem, mais ânimo, mais vitaminas para vencermos 200 milhões de demônios que estão aí fora, soltos para perseguir a pequena noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, nós, eu me lembro que, eu creio que é isso, um ano, acho que um ano, né? Nós fizemos alguns cultos sobre o novo nascimento. E dentro desse estudo nós citamos os 42 acampamentos de Israel, da sua saída do Egito, sua passagem no deserto e a sua entrada na terra de Canaã, que é um tipo do batismo do Espírito Santo. Você vai ver o Mombrana em algumas mensagens tipificar Canaã como um milênio e, na maioria das mensagens, tipificá-lo como o batismo do Espírito Santo. Mais na frente, nós vamos encontrar o Mombrana dizendo que Canaã não é o milênio, né? Não tipifica o milênio porque ele teve uma melhor compreensão do assunto, e nós vamos explicar isso porque mais adiante, né? Então, Canaã é um tipo do Espírito Santo, é um tipo daqueles que estão adentrados em sua posição, adentrados dentro do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por um Espírito, somos todos batizados no corpo, somos membros deste corpo, e isso é tipificado por aqueles que entraram na terra de Canaã e encontraram e foram posicionados dentro desta terra, né? Por isso tipifica o batismo do Espírito Santo, que é algo conquistado com luta, com esforço, como foi a terra de Canaã. E como era um assunto muito extenso, nós não tivemos oportunidade de falar ali na igreja, mas agora estamos tendo esta oportunidade, né? E por que isso é importante? Porque quando Israel sai do Egito, ele sai sob a liderança da coluna de fogo. O profeta Moisés era a carne que os filhos de Israel olhavam, mas tinham a certeza de que aquele homem estava olhando a coluna de fogo. Então, quando eles viam Moisés virar à direita, isso mostrava que a coluna de fogo tinha virado à direita. Quando eles viam Moisés virar à esquerda, isso mostrava que a coluna de fogo tinha virado à esquerda. Moisés era liderado pela coluna de fogo e o povo era liderado por Moisés, né? Essa era a ordem da caminhada da saída do Egito até a entrada de Canaã. E o certo é que nesses quase 40 anos, você vai ver em Atos, no capítulo 7, que a Bíblia usa essa expressão, que eles estiveram no deserto quase 40 anos. Desses quase 40 anos, eles tiveram 42 paradas. 42 vezes
em que a coluna de fogo parou e permaneceu ali por algum período de tempo. Em alguns lugares eles ficaram 3 meses, em outros lugares eles ficaram 6, em algum lugar eles ficaram 1 ano e 10 meses. Então eles seguiam a liderança da coluna de fogo. E há uma razão do porquê a coluna de fogo foi em determinado lugar e parou. E ficou ali até que os filhos de Israel aprendessem alguma coisa naquele lugar. E quando eles aprenderam, a coluna de fogo alçava voo e eles tinham que desmontar o acampamento e seguir a coluna de fogo. Então isso aconteceu 42 vezes, 42 estações em que os filhos de Israel pararam e em volta do tabernáculo armaram os seus acampamentos e ficaram ali até que aprendessem aquela lição. Você vai ver o irmão Branham dizendo, até que o caráter de Cristo fosse conquistado, né, e encaminhado até o batismo do Espírito Santo. Então, esses 42 acampamentos que se deram em 42 lugares, 42 localidades, coisas aconteceram ali que têm significados atrelados que ensinam para nós algo que todo aquele que está em busca de Canaã tem que aprender. E nós queremos passar de acampamento para acampamento e extrair o máximo que nós pudermos disso e ver o que o profeta falou sobre isso também. Amém? Então, na verdade, basicamente, esse é o tema. Uma coisa que nós temos que ter em mente, que é muito importante, é uma expressão do Mombrana, deixa eu colocar aqui para nós lermos, quando o Mombrana fala assim, Deus não brinca com palavras, né? Aqui na exposição das eras da igreja, você vai ver na página 86, o irmão Brana fala isso. Agora, que se saiba isto, a escritura não brinca com palavras. O que quer que esteja testemunhado está lá para os olhos ungidos verem, quase que fazendo menção a Apocalipse capítulo 3, lembra? Que Jesus disse para comprar colírio, né, para ungir os olhos com colírio, quase isso, né? Tudo que está lá está para que olhos ungidos possam ver. Deus não brinca com as palavras, a Escritura não brinca com palavras. Se está lá, é porque nós vamos tirar alguma lição daquilo, algo daquilo tem a ver com a nossa caminhada até o batismo do Espírito Santo. E veja só que esse é um tema, por isso que eu já adianto que se você tem a certeza do seu batismo com o Espírito Santo, então essa série não é para você, ok? Eu quero ser muito honesto com você, não quero que você perca seu tempo aqui. Aqui é realmente uma coisa dedicada àqueles que estão na busca do batismo do Espírito Santo, da certeza desse batismo do Espírito Santo. E nós temos feito uma coisa, já não é de hoje, é de muito tempo, nós temos jogado as nossas bagagens fora, certo? Então você veja, hoje no Brasil tem uma linha que diz que a revelação, por eu crer na revelação do 7º selo, isso é o Espírito Santo. Outros dizem, não, eu creio no profeta, isso é o batismo do Espírito Santo. Como havia nos pentecostais a história de que, bom, se eu falei em línguas, eu tenho o Espírito Santo. E nós vamos ver que isso não é bem assim, certo? O irmão Branham nos deixa muito claro quais são as características e tenha certeza que isso está envolvido dentro do caráter de Cristo, né? Mensagem ou sinal, obediência total à palavra, te dá direito ao Espírito Santo. As pessoas falam assim, irmão, eu quero o Espírito Santo. Bom, é simples, obediência total ao Espírito Santo. Obediência total à palavra te dá direito ao Espírito Santo. Lá em Atos diz que Deus deu o Espírito Santo a todos aqueles que o obedecem, certo? Então, há coisas a serem obedecidas que vai te dar o direito do Espírito Santo ali em algum momento. É como na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, quando disseram Mombrana, peça que Deus me dê o Espírito Santo para eu cumprir esses itens que estão na estatura. Mombrana disse, não, cumpra esses itens que estão na estatura e ele te dará o batismo do Espírito Santo, que é a nossa passagem, que é o sinal. Quando você lê a mensagem, o sinal, quando o Mombrana faz referência a Êxodo 12:12, quando o anjo da morte passava, ele não perguntava quantos anos de mensagem você tem,
quem foi seu pastor, que tabernáculo você pertenceu, ele não vai perguntar quanto dinheiro você deu à igreja, ele não vai perguntar quantas pessoas você ajudou, ele não vai perguntar o quão benquisto você foi, ele vai querer saber se você tem o batismo do Espírito Santo. Então, por haver muitas distorções e falsos ensinos acerca disso, e quando eu digo falsos ensinos, eu digo isso, amados, inclinado a uma preocupação que já de muito tempo tenho no meu coração, que é aquilo que os irmãos no corpo local têm me ouvido falar. A palavra sem resultado tem alguma coisa errada. Se nós dissemos que temos o Espírito Santo e cremos na palavra, a palavra tem que ter resultado. Ou não temos o Espírito, ou não cremos, ou alguma coisa está errada naquilo que estamos sendo ensinados. Porque se é a palavra, aquilo tem que ter resultado. Muito do que nós vimos naquela época. Você se lembra que na mensagem, porque sou contra a religião organizada, o irmão Branham disse que o seu nascimento tem a ver, está associado com a sua fonte de conhecimento. O seu nascimento está associado com a origem do seu conhecimento. Se você é nascido da carne, a origem do seu conhecimento é carne. Vide Nicodemos. Nicodemos tinha um conhecimento oriundo da carne porque não tinha nascido de novo. Ele tinha nascido apenas do pai e da mãe dele. E Jesus o repreendeu. Se você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas, porque a fonte, a origem do conhecimento dele estava ligada ao nascimento carnal dele. Mas no novo nascimento, nasce uma nova origem de conhecimento, uma nova origem de entendimento. Tanto é que o irmão Branham, na mensagem Necessário vos é nascer de novo, ele vai falar que quando Jesus disse: quem não nascer de novo não pode entender o reino de Deus. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E isso, na verdade, está tratando-se de entender o reino de Deus. Não tem como uma pessoa entender o reino de Deus se ela não nasceu de novo. E se ela nasceu de novo, há um caráter nela, há tipos de características nela que vai dar a ela um entendimento divino. Inclusive foi o irmão Branham que disse: se você não nasceu de novo, você não tem fé para crer nisso. Ou seja, eu posso ter o conhecimento de uma coisa, mas aquela coisa não funciona. Aquela coisa não dá resultado. Então, esse é um dos temores, irmão, que eu sempre tenho dito à igreja. Não adianta nós. Os irmãos sabem, às vezes nós pegamos um assunto sobre o sétimo selo, sobre a terceira puxada, isso não vai funcionar se isso estiver entrando em pessoas que nunca nasceram de novo. E olha, eu vou dizer para você que eu sou da mensagem, no meio da mensagem. Há muitas pessoas com revelação que não venceram nem seus vícios. Você não acredita que uma pessoa que tem em mãos uma coisa tão tremenda e maravilhosa como é a abertura do sétimo selo, as suas partes, lembra os 10 apontamentos, os 10 itens que o irmão Branham ligou ao sétimo selo? Será que você tem esse parte? Mas são 10 itens relacionados, 10 coisas que o irmão Branham chamou de sétimo selo ao longo da sua mensagem. Essas 10 coisas, conhecer isso, muito bom. Mas você não acha que o fato de conhecermos isso e não termos o resultado que isso prometeu para o dia de hoje em nós, por causa que não nascemos de novo, você não acha que isso é profanado? Que isso é uma coisa que é profanada? E uma coisa que tem acontecido muito, amados irmãos e irmãs, que é o que eu creio de todo o meu coração, que nós devemos temer. Quando você lê em Timóteo que, por não suportarem a sã doutrina, amontoariam para si doutores, mestres, conforme suas próprias concupiscências, é porque quando uma coisa não vive em mim, eu tenho a inclinação de alterar aquela fonte. Então, eu vou te dar um exemplo. Como que nós vamos... esse é só um exemplo, tá bom, irmãos? Apenas um exemplo. Mas veja só. O irmão Branham disse de 10 coisas que acontecem, 9 as pessoas lançam ou para o passado ou para o futuro.
Só uma de 10 pessoas, só uma vê algo que está acontecendo aqui agora. Então, por exemplo, nós encontramos grupos na mensagem que eles estão colocando o poder da palavra falada para o futuro. Outros estão colocando o poder da palavra falada só para o tempo do Mombrana. Por quê? Porque é difícil admitir que os mesmos resultados estarão em nós se nós tivermos a mesma classe de vida que eles tiveram. Então, há coisas que nós não abrimos mãos, mas queremos o mesmo resultado. Mas como nós não vamos abrir mão, é mais fácil alterarmos aquela doutrina e jogar ou para o passado ou para o futuro do que admitir que não podemos estar ali. Então você veja, vou pegar um ministro casado 2, 3 vezes. Ele não pode ser um ministro, mas é mais fácil ele alterar, é mais fácil ele dizer assim, não, a revelação, o fato de eu enxergar a revelação, ela me limpa, ela me limpou, é como se... É mais fácil ele fazer isso do que ele admitir e colocar-se no seu lugar, que se Deus tivesse chamado ele, Deus guardaria ele para aquela obra. Então é mais fácil nós alterarmos isso, lançarmos isso para cá, isso para lá, isso para lá, do que admitirmos que aquilo não está tendo resultado por causa da nossa classe de vida. Entende? Então, primeira coisa, nunca confie em alguém que diz dos mistérios de Deus que nem nasceu de novo. Ou seja, que as mesmas práticas, vícios e mesmas maneiras mundanas seguem. Porque a fonte do conhecimento está ligada ao nascimento. Se é nascido da carne, o conhecimento vem da carne. Se é nascido do espírito, o conhecimento vem do espírito. Está lá na mensagem, porque sou contra a religião organizada. Então Nicodemos, ele tinha apenas um conhecimento carnal, o qual Jesus o repreendeu. E eu ainda estou falando com você coisas terrestres, e a hora que eu começar a falar das celestiais é porque o nascimento dos dois eram diferentes. Então Deus nos envia um profeta para nos mostrar o processo do novo nascimento, nós caminharmos por isso até o batismo do Espírito Santo, e ali na frente nós vamos... eu vou relembrar algumas coisas que nós já lemos sobre isso, que nós já tratamos isso aí, tá bom? Mas apenas porque isso está dentro do nosso assunto. Então, nós estamos muito preocupados em jogar a nossa bagagem fora, porque se a nossa bagagem fosse boa, nós estaríamos tendo resultados. Então, quantas coisas... Veja, irmãos, foi Jesus que disse isso. Em vão me adoram, ensinando o preceito de doutrinas dos homens. Jesus, nosso Deus, não está obrigado a abençoar uma coisa que não está na Bíblia e não está na mensagem. Certo? Ele não é obrigado a abençoar aqueles que interpretam, deslocam e aplicam mal. Quantas coisas na mensagem, desde que a mensagem está nesse país, não são tradições de homens? Não são tradições que foram aqueles... Lembre-se, irmãos, o diabo enganou a Eva não fazendo ela descrever da palavra, simplesmente, mas melhorando a palavra. E o irmão Branham disse, ele tentou melhorar. E ela queria aquela sabedoria. Ela queria, então, nós temos que estar muito atentos se nós não estamos querendo melhorar alguma coisa, entende? Porque o Espírito Santo não melhora a sua própria palavra. O Espírito Santo permanece com aquilo que o Espírito Santo disse. Então, há um caminho para o novo nascimento, há um caminho para o batismo do Espírito Santo, há um caminho para isso funcionar, para termos resultados disso. Isso é essencial para a vida cristã. Então, se você está aqui, você tem a certeza do batismo, do seu batismo com o Espírito Santo, esses ensinamentos não são para você, tá bom? Ou essa série, não digo ensinamentos, mas essa série de devocionais que queremos fazer, não é para você. Eu estou dedicando isso para aqueles que fizeram assim, ó, eu vou jogar minha bagagem fora, porque até aqui eu não tive resultado com isso, e eu quero ler na mensagem. Você não vai aprender de mim, vamos aprender da mensagem e da Bíblia. Eu quero saber da mensagem e da Bíblia quais são os processos, e aí você tira as suas próprias conclusões. E por que isso é importante? Eu quero ler uma citação que você vai entender o porquê estamos preocupados com isso, tá bom? Eu vou colocar aqui para nós lermos juntos. Aqui na mensagem O Selo de Deus, 14/5/1954, no parágrafo 15, o irmão Branham fala assim: eu sempre procuro examinar-me cuidadosamente,
a pequena igreja aqui, em qualquer lugar onde tenho pregado, porque o bom Senhor do céu me tem dado um pequenino ministério. Também, do lado sobrenatural, como vocês entendem, as pessoas se agarram à sua palavra e eu tenho que ser muito cuidadoso quanto às afirmações que faço. Porque se o Espírito Santo tem concedido este poder de visão e discernimento, o que é inquestionável, e eles o ouvem falar, eles sentem que você tem alguma compreensão daquilo que você está falando, ou Deus nunca abençoaria um erro e o divulgaria desse jeito, está vendo? De modo que você tem que ser muito cuidadoso e examiná-lo à luz da palavra o tempo todo. E nisso, se cometo um erro, rogo a Deus que me perdoe, porque não é a minha intenção. A qualquer tempo, ao ensinar especialmente esses temas profundos nos quais estamos agora e a noite passada em A Marca da Besta, e temos assim, e hoje à noite o selo de Deus, a marca de Deus e assim por diante. Sinto que talvez haja muitos que poderiam discordar um pouco com isso, com o que eu ensino a respeito disso, mas procuro fazer isso simplesmente não direcionando a nenhuma igreja, nenhuma denominação ou nenhuma pessoa de jeito nenhum. Deus sabe disso, apenas na luz em que o vejo. É assim que o digo. E não há nenhuma igreja que mencione o nome do Senhor Jesus que eu não ame. Não há nenhuma pessoa que pudesse mencionar seu nome ou ter respeito por ele que eu não fosse até a morte para fazer algo por ela. Isso mesmo, sem importar a marca da religião que eles estão trazendo, quer seja metodista, batista, católico ou o que quer que seja. Isto não teria nenhuma importância para mim. Isso mesmo, contanto que eles tenham respeito por meu Senhor. Agora preste muita atenção no que o irmão Branham vai dizer. Mas, agora, existe uma planta de construção. Os irmãos sabem, né? O arquiteto que faz o desenho ali, o engenheiro, é uma planta. E aquela planta estão as medidas exatas de como aquilo que ainda não foi construído, mas aquilo dá a direção de como aquilo deve ser construído. Então veja o que o irmão Branham vai dizer. Mas agora, existe uma planta de construção. E agora, toda a igreja ensina, talvez, o que a teologia daquela igreja seja, crendo que está baseada em uma planta. Bem, agora, muitas vezes, vendo aquelas coisas, que isso não é exatamente da maneira como leio na planta. Então você está vendo coisa, mas quando você olha para a planta, aquilo não está de acordo com a planta. Então, eu tenho direito, em minha própria igreja, de expor o que penso ser certo. Aqui, algum tempo atrás, um construtor, eu estava em Milltown, na Igreja Batista de Milltown, onde tivemos um reavivamento. E o irmão Wright, e todos vocês, eu suponho, se lembram de Marion Lee, e o irmão George Wright diz amém. E ele estava muito perturbado a respeito de algo que ensinei do batismo em água. Bem, ele foi para casa e ele estava perturbado acerca disto. E ele era um construtor, então preste atenção. Aquela noite, ele teve um sonho. O Senhor mostrou-lhe que ele estava edificando uma casa e ele devia instalar uma janela saliente nela. E assim, ao invés de instalar uma janela saliente nela, ele simplesmente colocou uma varanda. Disse, isso estará bem. Quer dizer, ele viu na planta que tinha uma janela meio estranha ali, mas de vez da janela ele decidiu fazer uma varanda. Assim, quando o dono da casa chegou, disse, derrube-a até os alicerces. Comece de novo. Assim, foi-lhe ensinado algo diferente do que a Bíblia ensina, de modo que ele disse, é melhor que eu derrube a fundação e edifique de novo. E eu fui para casa com ele aquela noite, fiquei a noite toda em sua casa, assim então nós, isso é verdade, tem que ser derrubado. E ensinando esses temas, eu não sou mestre, mas o que sei disso, gosto de explicá-lo aos outros e ter companheirismo ao redor da palavra, enquanto o Espírito Santo o torna real em nosso coração, e assim nós simplesmente usufruímos muito fazendo isso. Então veja que aquele irmão, ele, no sonho, e sendo um construtor, ele olhou na planta e ele viu uma coisa meio estranha. Então ele pensou que ficaria melhor se ele fizesse uma varanda. Quando o dono da casa chegou, a ordem do dono da casa não foi você mudou isso aqui, mas tudo bem. A ordem do dono da casa foi derrube tudo. Derrube até os alicerces. Faça de novo. Comece de novo.
Agora, dá uma olhada nessa outra citação e olha onde essa citação está, hein? O título da mensagem em que está essa citação. Mensagem: necessário vos é nascer de novo, 31 de dezembro de 1961, no parágrafo 46 em diante. Agora preste muita atenção. Naquela noite, enquanto estávamos deitados ali, o irmão Lee teve um sonho. Ele havia sempre debatido comigo sobre o batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não cria nisso. E ele era um empreiteiro. Então disse ele: irmão Branham, eu tive um sonho. E ele disse: sonhei que fui para Nova Albany e eu estava construindo a casa de um homem e ele me deu a planta. Porém, quando eu vi, de certa maneira, ele cortou suas janelas e fixou em certo lugar. Eu disse: isso não está certo. Quer dizer, ele olhou a planta e ele viu que era estranho. Então ele disse: isso não está certo. Então eu a construí da maneira que eu achava que estava certo. E quando ele voltou da Flórida, de suas férias, eu tinha sua casa quase pronta. E ele olhou para a casa, foi, pegou o projeto e olhou nele e disse: ora, você construiu minha casa errada. E eu lhe disse: não, eu não construí a casa errada. O que me diz do lugar tal e tal, e começou a apontar na planta, né? O que me diz de tal lugar, tal e tal? Bem, ele disse: isto realmente não é ali. Quer dizer, veja, ele não fez a planta, ele construiu, mas ele olhou na planta e disse: não, mas isso não é ali. E ele disse: ponha tudo abaixo. Se você espera que eu te pague, você a construa conforme diz o projeto, conforme diz a planta. Ponha tudo abaixo. E ele disse: o que você acha disso, irmão Branham? E eu disse: há um riacho bem abaixo da casa, e nós fomos para ele. E ele disse: eu não quero nada sendo derrubado naquele dia. E eu disse: coloque isto certo agora, levante-o de acordo com o projeto. Irmãos, essa é a minha preocupação. Eu não quero nada derrubado naquele dia. É melhor nós fazer isso aqui agora. Eu não quero que ele chegue naquele dia e disse assim, ó, a planta diz uma coisa, mas você falou outra. A planta diz uma coisa, mas você seguiu por outro caminho. Por que é que nós, o ano passado, nós fizemos na igreja local um grande ensinamento, um grande de questão de longo, tá bom, irmãos? De quantidade. Sobre os dons. É porque os dons é o principal? Não, mas é porque os dons estão na planta. Os dons estão na planta. E eu não quero chegar naquele dia e ele olhar assim e falar assim, por que isso aqui está na planta e você não tem isso? A razão porque nós ali, no domingo, temos um culto separado apenas para aqueles que têm os seus dons operando, a razão por que nós fazemos isso é porque isso é o mais importante? Não, isso não é o mais importante. Aliás, isso é o mínimo. Lembra que o irmão falou o mínimo? Mas por que isso tem que ser assim? Porque isso está na planta. Então você entende que não tem como nós estarmos num processo de construção do reino de Deus e negar o que está na planta. Quando você vê homens dizendo que os dons, e pode dizer o que quiser, como disseram, nós estamos voltando ao pentecostalismo, estamos voltando ao Pentecoste, não que nós somos pentecostais, certo? O Pentecostes é uma experiência e todo eleito ele é fruto do Pentecoste, fruto dessa experiência, que é a experiência do novo nascimento, inclusive. Certo? Agora, eles jogam isso para lá porque eles ignoram o que a planta diz. A planta diz, 1 Coríntios capítulo 13, o amor é o dom perfeito. 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Por que estamos fazendo isso? Porque isso está na planta. Eu não quero chegar ali naquele dia e ter que pôr tudo para baixo. Eu não quero chegar naquele dia e Deus olhar e falar, isso aqui está na planta, mas isso aqui não está em você. E os dons espirituais, lembre-se, não é uma coisa apenas da igreja, é dos os 9 dons em cada igreja local, mas era também do indivíduo. Negligencia algo que está na planta, por mínimo que seja, pode ser uma janela, que ele vai dizer, ponha tudo abaixo. E eu não quero passar por isso. Então, quando nós pegamos o ensinamento sobre o novo nascimento,
e o batismo do Espírito Santo, nós temos que zerar o assunto, ou seja, deixar as nossas bagagens de lado e voltar para a planta. Porque se nós fizermos conforme a planta diz, vai ter resultado. Você não vai jogar o poder da palavra falada lá para o futuro, nem para os dias do profeta. Você vai saber que isso é para cá, é agora. Você não vai ser aqueles 9 que vão ver Deus fazendo as coisas e vão jogar para lá ou para cá, mas você vai reconhecer o que ele está fazendo hoje. Agora veja só, eu volto a repetir. Por que é que as pessoas pegam promessas de Deus na Bíblia Sagrada e através de seu profeta, irmão Brana, e jogam para trás ou jogam para frente, e algumas realmente não é no melhor do entendimento, outras é só má fé. Outras é só assim, ó, é só porque não querem adequar o seu caráter para receber os mesmos resultados. Então é mais fácil eu encarar uma doutrina que eu jogo ou para lá ou para cá, de vez de reconhecer que isso aqui é para hoje, agora mesmo. Porque se eu reconhecer que é para hoje, agora mesmo, eu tenho que enquadrar a minha vida no caráter de Cristo para que os mesmos resultados me alcancem. Isso não vai acontecer se aquela pessoa não passou nem pelo processo do novo nascimento e para alcançar o batismo do Espírito Santo. Por isso que eu digo, é só se esse assunto te interessa. Se ele te interessar, então você é bem-vindo em seguir conosco, para que você não se iluda. Então nós temos uma série de citações do irmão Branham dizendo assim, ó, a palavra não pode ir sozinha. Eu sei que isso é um tanto, mas é o irmão Branham. A palavra não pode ir sozinha. Ela tem que ser respaldada com aquilo que ela disse. Então é mais fácil jogar Marcos 16 para lá, o poder da palavra falada para cá, do que eu. É isso que eu digo. É mais fácil negar a sã doutrina e amontoar para mim homens que ensinam de acordo com o que eu penso, que aí justifica a minha incredulidade, do que eu me enquadrar e dizer assim, não, eu tenho que arrebentar com isso aqui, eu tenho que parar com isso aqui, eu tenho que... Mas se você está disposto a pagar o preço que tem que ser pago, você pode ter certeza que os mesmos resultados estão te esperando. Porque é isso que ele prometeu, e céus e terra passarão, mas esta palavra permanecerá para todo o tempo. Não se engane. É muito gostoso isso. Jogar uma coisa para lá, joga uma coisa para cá. Não, não. Agora, o amargo da coisa é quando você tem que pegar e falar assim, isso é para hoje, mas não está se cumprindo, porque eu preciso estar na mesma classe de vida que aqueles homens tinham. Falamos da igreja primitiva, mas não queremos a mesma classe de vida da igreja primitiva. O desapego ao mundo, a contracultura e por aí vai. Que é o que o evangelho é. O evangelho é um evangelho de contracultura. Então não faça isso. Não negue que o Espírito Santo está fazendo as mesmas coisas. Só faça isso depois que você alcançar a mesma classe de vida. Então faz o seguinte, ó. Alcança a mesma classe de vida que eles tiveram. Aí se não acontecer nada, aí você joga isso lá para o futuro, lá para trás. Mas enquanto nós estamos encaixando em nossa vida e estamos testemunhando o que Deus está fazendo, mais e mais isso tem que ser anunciado. Que não é para lá, que não é para cá, mas é aqui hoje o que Deus está fazendo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que as promessas de Deus é para esse grupo. Chega até assim, você acredita que nós vamos ter esse corpo transformado e não vamos ter a manifestação. Não, é o Hocus Pocus, certo? Eu vou falar essa semana, se Deus permitir, sobre essa expressão do Mombrana, é o Hocus Pocus. Achar que vai ser dessa forma. Isso não vai ser dessa forma. Assim como foi que Israel saiu do Egito, 42 estágios, 42 estações, 42 paradas, que é o processo da santificação, tá bom? Justificação, a saída, santificação, o deserto, e o batismo do Espírito Santo, a entrada em Canaã. Por isso o irmão Brana fala das 3 forças, uma força para sair, uma força para permanecer e uma força para entrar. A mesma mensagem em 3 partes, isso nós vamos ver ao longo do nosso estudo também. E lembre-se, esses acampamentos, esses 42 estágios, eram acampamentos em que estava Coré, Datã, Abirão. Na saída tinham Janes e Jambres, mas veja que Coré, Datã e Abirão estavam no grupo. Não é só quando Moisés vai entregar um incensário na mão de Coré, mas ele já sai com um grupo.
Você veja que na saída do Egito, que sai hebreus, mas sai egípcios também, sai aquele povo mesclado. E entre aquele povo mesclado de outras nacionalidades, saiu a esposa de Moisés, a etíope, lembra? Então ela estava parada nos acampamentos até que Deus lhe dá uma ordem de se juntar a ela. Então todas essas coisas, todos esses acampamentos e cidades que herdaram o nome devido a algo que aconteceu ali. Então Moisés batiza aquele lugar com aquele nome, porque e lembra o que eu acabei de ler no momento, tudo que está lá está por um motivo, para que olhos ungidos possam ver. E vejam, irmãos, cada cidade que eles passaram, eles só passam, por exemplo, tem uma cidade aqui e uma cidade aqui. Quando eles estavam caminhando, eles tomaram essa cidade aqui, não é porque eles quiseram, é porque a coluna de fogo tomou esse rumo. Então, quando a coluna de fogo tomou esse rumo, eles tinham que seguir a coluna de fogo. A coluna de fogo parou em determinado lugar. Eles tinham que aprender alguma coisa naquele lugar para então seguir viagem. Isso trata-se do caráter de Cristo, como nós vamos ver nas citações futuras. Deixe-me ler uma coisa aqui aos irmãos antes de nós prosseguir. Aqui na mensagem O Anjo do Pacto, do dia 1º de março de 1954, no parágrafo 45, Mbana fala bem, vocês que receberam o batismo do Espírito Santo têm um testemunho de que Jesus Cristo vive e reina. Deve ser uma coisa fácil para vocês crer na cura divina. Ora, Josué soube assim que eles começaram a gritar, as paredes iriam cair. A vitória foi dele, porque Deus disse assim, é isso. Disse assim, o anjo do Senhor ia diante deles, uma coluna de fogo de noite, uma nuvem de dia, o anjo da aliança, o Cristo, o Logos, antes de se fazer carne para habitar entre nós. Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Esse era o sinal do Antigo Testamento. Eles seguiram aquela coluna de fogo, onde quer que fosse eles iam. Quando parou, eles pararam. E eles construíram seus acampamentos sob a coluna de fogo, uma coluna de fogo. Hebreus 4, parágrafo 162, o Mombano fala a mesma coisa. Ó. Cada vez que a coluna de fogo se movia, a igreja se movia com ela, fazendo um paralelo de Israel com a igreja. Aqui depois você pode ler, apenas nós darmos uma referência. A presença de Deus não reconhecida também, no parágrafo 50, ele fala a mesma coisa. Né? A coluna de fogo se move e os filhos de Israel se moveram com a coluna de fogo, ou voltaram para o Egito. Temos que nos mover com a palavra. Então, apenas... e existem muitas outras citações, né, irmãos? Mas você sabe, os irmãos sabem que é isso. Cada vez que a coluna de fogo saía dessa cidade e ia para essa cidade, por uma razão. Então, Moisés escreve o nome dessa cidade aqui. E ele vai falar da saída dessa cidade e vai escrever o nome dessa cidade aqui. A razão é porque esse nome tinha que ser registrado na Bíblia, porque ali tem um significado, tratando-se do processo que aquelas pessoas passaram para alcançar Canaã. O batismo do Espírito Santo. O real batismo do Espírito Santo. Não o batismo do Espírito Santo no Espírito. Porque o batismo do Espírito Santo no Espírito, a pessoa vai ter dom, a pessoa pode ter um ministério, mas em oculto ela é a mesma pecadora de sempre. Tanto que você se lembra, no meio dos pentecostais, o que falou em línguas era um genuíno, o que interpretou estava vivendo com outra mulher e ainda casado com a sua esposa. E ele interpretou, o dom era verdadeiro. Entende? Não pode ser isso. Mas o irmão Branham nos esclarece qual a diferença entre o batismo do Espírito Santo na alma e o batismo do Espírito Santo no Espírito. Esclarece muito isso daí. Né? Então, esses processos, eles são importantíssimos porque eles vão dando a nós base. E isso está na planta. Isso não tem como dar errado. Isso está na planta. Obedeça o que está na planta. Não se engane, não se engane. Obedeça o que está na planta. E você vai ter resultado. Não creia em uma palavra que não te traz resultado. Não é isso. Esses sinais seguirão os que creem. Esses sinais seguirão os que creem. Não existe outra coisa. O resultado, o testemunho está atrelado à palavra sempre. A palavra viva. A palavra dita por um nascido de novo. Cujo conhecimento não vem da carne. O conhecimento vem do Espírito, que Jesus disse a
Nicodemos. Agora, nós estamos pedindo um sinal? Não, não é isso. Nós não estamos pedindo um sinal. Nós cremos na palavra e queremos ver a dinâmica sobre essa palavra. E essa dinâmica vai entrar na palavra quando toda a palavra estiver certa. Aí eu digo assim, a mecânica estiver certa. Quanta coisa nós não fomos ensinados. Tem pessoas que não sabem nem o que é o novo nascimento. Para você ter uma ideia. Coisa básica como os dons, eles não creem. E diz que estão seguindo a planta. Nós estamos num país onde homens casados 2 vezes, 3 vezes, são pastores da mensagem, da revelação. É isso que você quer pra você? Não é o que eu quero para mim. Eu quero aquilo que o irmão Branham disse. Uma palavra que tem um resultado atrelado a ela. E o maior resultado e milagre é a mudança de vida. É mais do que cego ver, é mais do que morto ressuscitar. É quando a pessoa tem tanto temor. É o caso do irmão Ben Bright, lembra o irmão Ben falou? Ele estava com tanto temor da palavra, ele e a esposa dele, que eles se acertaram. É isso aí, o acerto, o posicionamento. É pagar o preço que tem que ser pago. E não fazer aquilo que a Bíblia diz. Por não suportar a sã doutrina, escolher um doutor, um mestre, alguém para pregar aquilo que a nossa consciência gosta de ouvir. Eu creio que isso não é o que está no seu coração e não é o que está no meu coração. O que nós queremos é a verdade nua, crua, custe o que custar. E primeiramente é assim, pararmos de jogar a coisa para lá, pararmos de jogar a coisa para cá, individualmente olharmos a coisa hoje. Dizer, opa, eu estou vivendo a mesma classe de vida que eles viveram, e se eu estiver vivendo a mesma classe de vida que eles viveram, chega de conversinha, de historinha, vida, prática. Ter a prática, ter a vida daquilo. Porque o irmão Branham disse, eu gosto muito disso, irmãos, isso estará ao longo do nosso estudo, eu não sei se lá na parte 15, parte 16, nós vamos entrar nisso. O irmão Branham disse assim, ó, quando você tem um novo nascimento, e nosso estudo não é do novo nascimento, tá? É dessas etapas para o batismo do Espírito Santo, mas a gente, querendo ou não, a gente tem que passar por isso. Mas uma pessoa nascida de novo é uma pessoa ativa no reino de Deus. Você vai ver eu ler, e pode me cobrar isso. Eu vou ler. Isso aí está traduzido já. O irmão vai dizendo assim, ó, o Espírito Santo é uma ação. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem uma ação. Ela não é conversinha, há uma ação nessa pessoa. O Espírito Santo é um espírito de ação. Pode pegar 1 João. No princípio era o verbo. O que é o verbo? Pensa nessa palavra verbo. Todo verbo é uma ação. Dormir, correr, saltar, brincar, falar. Todo verbo é uma ação. O Espírito Santo é uma ação. Por isso que eu digo, tem que funcionar. Se não está funcionando, é porque ou eu não creio, ou eu estou crendo numa coisa errada, que tem doutrina e preceito de homem, que é o que Satanás fez com Eva, melhorou a palavra. Eu não quero a palavra melhorada. Eu quero a palavra como ela é. Do jeito que ela está, porque do jeito que ela está, ela vai funcionar. Mas melhora ela, acrescenta uma coisinha, uma interpretação, desloca, aplica mal. Você vai ver o que vai acontecer. Aí daqui a pouco tá assim, ó, tá jogando uma coisa para lá, ou jogando uma coisa para cá, porque é duro admitir que a mesma coluna de fogo que esteve nos dias do profeta se moveu para estar aqui nos nossos dias e está na igreja hoje para fazer as mesmas coisas, desde que estejamos na mesma posição que aquelas pessoas estiveram, que a igreja primitiva estava. Mas isso aí é difícil, porque para isso aí, você ter nascido de novo, você ter recebido o batismo do Espírito Santo, que é o que, com a graça de Deus, eu espero poder colaborar um pouco ao longo dessa série. Se esse é um assunto que te interessa, então seja bem-vindo. Nós queremos tratar disso de uma maneira mais minuciosa. Separa seu caderno aí, um pouquinho por dia nós vamos tratar. Então, eu quero ler, já hoje é inaugural, é uma introdução, a escritura base do nosso pensamento. Tá bom? Então nós temos uma escritura que nós vamos ler ela todas as vezes, porque ali está citado as coisas, e é onde nós vamos nos basear. Primeiro assim, nós acabamos de ler, eu vou colocar aqui de novo para nós ler. Exposição das eras da igreja
Página 86. Agora, que se saiba isto: a Escritura não brinca com palavras. O que quer que esteja testemunhado está lá para olhos ungidos verem. Está lá para olhos ungidos verem. E lembre-se, se você tem o seu caderno, né, o seu caderno aí de anotação já, uma coisa que eu quero que você ponha aí em cima aí, é assim, ó. Essas cidades que nós vamos ler, essas 42 cidades, 42 acampamentos que nós vamos ler, está ali porque a coluna de fogo parou ali por algum motivo. Por que nós citamos Martin Lutero? Porque a coluna de fogo parou ali. Houve uma coisa que tinha que se aprender com aquilo, justificação. Depois que passou essa etapa, ela se moveu para Wesley, depois se moveu aos pentecostais, depois se moveu e está hoje conosco, mas nós precisamos da justificação, nós precisamos da santificação, nós precisamos da restauração dos dons e estamos hoje aqui. Não anulou aonde nós passamos, pelo contrário, aonde nós passamos foi fundamental para chegarmos aqui onde estamos. Então, se estamos aqui negando por onde passamos, já tem uma coisa errada. Prova que a nossa fé não está canalizada. Não estamos seguindo a planta. Na planta da construção tem justificação, tem santificação, tem a restauração dos dons e tem o batismo do Espírito Santo. Tem a ordem da igreja, tem tudo. É negar a planta. É isso que nós queremos, negar a planta. Então quando você vê alguém dizendo assim, ó, isso aqui não é necessário, é alguém que está vendo a planta e às vezes ele pensa que a janela está posicionada, aí você vê que a sabedoria humana é coisa de quem não nasceu de novo, que a origem do conhecimento daquele homem é carnal. Por isso que eu digo, irmão, tem muita gente que não nasceu de novo no púlpito. Ou você acha que o irmão Branham disse assim, brincando, que o requisito de um homem subir em um púlpito é ele ter um encontro pessoal com a coluna de fogo? Isso é uma coisa que nós devemos banalizar? Porque eu repito, irmão, é assim, é o que a Bíblia diz lá em Oséias: o meu povo se perde por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Eu sei que nenhum desses homens, seja casado com 3, 4 mulheres, com casos de ímpio, eles não estão no púlpito sem a ajuda do povo. Agora, uma coisa é certa: os filhos de Deus têm que olhar para isso e saber se isso é um novo nascimento ou não, se isso é o batismo do Espírito Santo ou não. E você vai ver comigo que o irmão Branham disse, numa das citações que nós vamos usar, o Espírito Santo vem por meio do ensino. Eu sei que parece estranho, mas está na planta, tá bom? Isso está na planta. Quanta coisa distorcida e quanta bagagem nós temos que jogar fora, irmãos. Quanta bagagem nós temos que atear fogo. Espero que você esteja disposto a isso, porque isso é necessário. Derruba. Se o que está sendo construído até agora não está de acordo, ou não esteve de acordo com a planta, derruba tudo, começa de novo. Enquanto há tempo, construa de acordo com o que está na planta. O que você aprendeu sobre justificação? Mas isso é base. Mas você quer falar do acabamento sem a base? Ele vai mandar você derrubar tudo. Hoje se fala sobre santificação, é isso que eu fico um pouco assim, às vezes, pensativo, porque como pode nós estarmos... É isso que eu digo. A nossa prática de vida, e é o que vale. Ou senão o irmão Branham mentiu, Jesus mentiu. Porque Jesus diz pelos frutos. Pelos frutos você conhece. Ou seja, a prática, o que realmente é o que está sendo, é o fruto daquilo, é a prática. Se nós não observarmos essas coisas, aí é isso que eu fico um pouco assim, que nós profanamos a bendita revelação de Deus, se essa bendita revelação de Deus não está sendo anunciada com uma vida digna do Evangelho. E por que não se alcançou uma vida digna do Evangelho, longe de vício, sem ser escravo do pecado? Porque não nasceu de novo. E sem nascer de novo, o conhecimento não procede do céu, o conhecimento procede dos homens. Então há um risco enorme de interpretação, deslocar e aplicar mal.
Então não tem como, desculpe, não tem como você não olhar a vida de quem está pregando. Não tem como você não olhar a vida de quem está crendo. Desculpe. Às vezes nós ouvimos assim, mas até uma prostituta... Mas depois que a prostituta encontrou a palavra, ela continua sendo prostituta? Até Zaqueu, Deus, é verdade, tirou do barro. E quantos de nós não tirou do barro? Tirou da droga, tirou do crime, tirou no mundo do lugar. Mas seguiu com isso? Por isso o irmão Branham diz, o Espírito Santo, que é o que nós vamos ver também ao longo do estudo, é aquele que põe o seu corpo submisso. Essa é uma coisa, isso aqui, irmãos, é uma coisa que eu penso que nós deveríamos encarar mesmo, porque isso aqui é real. Porque Balaão hoje está com a mensagem do Mombrana pregando em cima do púlpito. Coré hoje, as três coisas que Judas disse, o engano de Caim, o prêmio de Balaão e a contradição de Coré, hoje está tão parecido que, se possível for, enganaria até mesmo os escolhidos. Agora, qual é? Pode ter o batismo do Espírito Santo no Espírito e a alma tão escura como a parede do inferno. Mas o eleito não tem que saber disso? O eleito tem que bater o olho e saber disso. O sujeito é uma boa pessoa, é um crente da mensagem. Não vive, mas é um crente da mensagem. Não tem, isso é impossível. É porque não nasceu de novo. Lembra? O espírito que vem sobre o adorador tira dele o desejo de pecar? Então são esses os assuntos que são 2 mais 2, tá bom? Então por isso que eu digo, se você... Isso aqui é destinado aos que estão na busca pelo batismo do Espírito Santo. O que nós queremos é analisar algumas situações, referências bíblicas e tentar traçar um caminho dentro desses 42 acampamentos, em cima desse assunto, para tentarmos, não sei se vou conseguir, mas tentarmos ajudar a quem isto interessar. Então, a escritura que nós vamos usar como base é Números, capítulo 33. Então, o que eu quero que você preste atenção nós vamos ler Números 33, ok? Hoje, aproveitar essa introdução, mas é uma escritura que praticamente todas as vezes que nós formos falar, nós vamos ter que voltar a ela, porque é ali onde está citadas as 42 estações, os 42 acampamentos que foram montados. Ficou um tempo e quando a coluna de fogo alçava voo, eles desmontavam aquilo e seguiam a coluna de fogo. Então, se você me ouviu até aqui e você entende que isso é essencial, você entende que isso vai ser útil para a sua vida de alguma forma, e se você está cansado de ouvir tantas coisas profundas que não funcionam na sua vida, porque você não nasceu de novo ainda, se você é um desses, dedique o seu tempo, pegue o seu caderno. Eu tenho certeza, eu não vou conseguir, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus pode ajudar as nossas vidas, pode ajudar aqueles que estão sedentos. Talvez você está assistindo isso aqui, eu não te conheço, não sei da sua vida, eu não sei de onde você você não precisa se manifestar, eu não sei quem você é. O meu propósito é tentar, de alguma forma, trazer essas citações e referências de forma a ajudar, trazer a minha colaboração nesse assunto, entende? Eu sei que tem muitos homens mais capacitados, é o que sempre dizemos, Deus tem dons maravilhosos, e dentro da minha pequenez eu quero tentar colaborar com a minha porção. Se através disso eu conseguir ajudar alguém, glória a Deus por isso, já foi útil tudo isso aqui. Amém? Então, primeira coisa, quando você vai colocar no seu caderno assim que cada lugar que eles passaram porque a coluna de fogo parou, montou o acampamento ao redor do tabernáculo, desmontou o acampamento porque a coluna de fogo assolvou e eles tinham que seguir a coluna de fogo. Agora, essa escritura, onde tem a descrição dos 42 lugares, é Números capítulo 33. Então, essa é a escritura que nós vamos ler. Mas antes disso, eu preciso, já que é inaugural, eu preciso dizer uma coisa para que isso fique gravado, certo? Isso fique gravado em você que está disposto a nos acompanhar. É assim. Quando nós pegamos a Torá são os 5 livros escritos por Moisés. Então, é Gênesis, Êxodo,
Levítico, Números e Deuteronômio. Há o livro de Jó também, que provavelmente não, né? Foi escrito por Moisés, mas ele não entra no Torá, né? Então, quando nós pegamos a Torá, bom, a Torá, inclusive tem uma edição especial, que é a Torá Messai, né? Que é as viagens. A Torá, ela tem uma... Como que eu posso dizer, irmãos? Deixa eu tentar achar aqui. A Torá é escrita em hebraico, certo? O Velho Testamento, traduzido para o grego, é a Septuaginta. A Septuaginta foi a Bíblia que Jesus usou. Então, é uma Bíblia traduzida. É o hebraico traduzido para o grego. Por que eu estou dizendo isso? Porque os títulos dos livros que compõem a Torá, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, eles são títulos gregos e só um latino. Os títulos aqui não são os títulos originais. Então, por exemplo, quando você pega a palavra Gênesis, bom, Gênesis é um livro escrito em hebraico. Mas a palavra Gênesis não é hebraico. A palavra Gênesis é grega. Portanto, o nome desse livro não pode ser Gênesis. Porque Gênesis é uma palavra grega e o livro de Gênesis foi escrito em hebraico. Eu não sei se eu me fiz entender, né? Mas em hebraico, o nome do livro Gênesis é Bereshit. Bom, Bereshit, Bara Elohim, né? O começo. Bereshit quer dizer no princípio. Aí tudo bem, tem uma associação, porque Gênesis tem a ver com gene, que tem a ver com semente, mas também pode ser descendência, pode ser filiação, genealogias, né? Que tem o sentido de filiações, de laços. Mas são duas coisas separadas. São duas coisas diferentes. Eu sei que está Gênesis, porque foi assim que traduziram na Septuaginta. E que os pais da igreja também utilizaram, está tudo bem. Mas o original não é Gênesis. O original é Bereshit. Bereshit significa no princípio. Então o que acontece? Inclusive acho que eu tenho até uma Bíblia. Essa aqui não é original, tá bom, irmãos? Mas apenas só para me demonstrar aqui. Só para nós ver se a gente... Apesar que eu tenho a original aí também. Mas dá para a gente pegar depois. Ao longo do nosso estudo nós vamos usar bastante o hebraico. Ver se eu acho aqui, se essa aqui tem alguma coisa na introdução, só para mostrar para os irmãos. Eu não sei se eu vou conseguir me fazer entender. Olha aqui, ó, só para os irmãos verem. Ó, essa aqui é Gênesis, né? Não sei se vai dar para os irmãos ver. Mas vê aqui, ó, o título dele inicial é Bereshit, certo? Aí aqui entre os parênteses, Gênesis. Então, Gênesis é uma palavra grega. A palavra mesmo do livro originalmente é Bereshit, que significa no princípio. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso aqui assim, ó. O título desses livros, os 5 primeiros livros de Moisés, você encontra o título desses livros no primeiro versículo de cada livro. Então, se você pegar a sua Bíblia comigo aí agora, pega a sua Bíblia aí. Você vai abrir em Gênesis, no capítulo 1, no verso 1. O que está escrito aí? No princípio. Bom, Bereshit. Você viu que o nome do livro, na verdade, é a primeira palavrinha, as primeiras duas, que é o início. No princípio, é o nome do livro. Bereshit. O próximo, Êxodo. Por exemplo, você pega a palavra Êxodo. Aqui, Êxodo. Agora olha aqui para mim. Êxodo não é uma palavra hebraica. Êxodo é uma palavra grega. Tá? E-X-X, quer dizer fora, como ex-namorado, ou ex-patrão, ou ex-colega, quer dizer, era uma coisa que estava aqui com você, agora está fora. Né? Excomungar, quer dizer, pôr para fora da comunhão. Então, ex de Êxodo, EX, quer dizer fora.
E odus quer dizer via, maneira, caminho, estrada, direção. Então, você junta as duas, êxodos, né? Ex odus. Juntou tudo, significa o caminho para fora, que seria alguma coisa como partida, como saída. Então, êxodo quer dizer saída. Agora, é uma palavra grega, não é uma palavra hebraica. Tanto que o nome da Bíblia, o nome do livro de Êxodo em hebraico é a palavra Shemot. E Shemot significa o que está no primeiro versículo. Olha lá. Estes, pois, são os nomes. Shemot significa nomes. Então você pode pegar lá no hebraico, os judeus, os rabinos, quando olham para esse livro aqui, ele não se chama saída, isso. Ele se chama os nomes que foram convocados para sair. E quando você entende o significado de cada livro, nos seus nomes originais, isso dá sentido ao assunto do livro. Porque os irmãos sabem que esses livros, todos eles estão tratando do mesmo assunto em camadas diferentes, certo? Em Números, Moisés vai citar o Êxodo. A mesma história vai se passar, só que em camadas diferentes, em ângulos diferentes, como são os evangelhos também, de Mateus, Marcos, Lucas e João. O mesmo assunto, em ângulos diferentes. Trata-se também dos 4 livros mostrando a caminhada de saída, deserto e entrada, uma vez que redenção é sair de e entrar em. Então, você vê, começou os nomes, Shemut em hebraico, é o nome do livro, é o nome original deste livro, que nós chamamos de Êxodo, uma vez que Êxodo é uma palavra grega. Vamos para o próximo. Vamos ler o primeiro versículo. O próximo é o livro de Levíticos. Levíticos é o único que não veio do grego, veio do latim. Vem de Levi, né? Falando do livro da lei. Mas dá uma olhada no início, no versículo. Levíticos, capítulo 1, no versículo 1. Dá uma olhada como começa. Então você veja, o primeiro, Bereshit. Segundo, Shemut. Dá uma olhada nesse aqui, ó. E chamou. O livro de Levíticos no hebraico chama-se Vaikra. Vaikra quer dizer chamar. Então você veja que o título do livro está no primeiro versículo. Então você pode pegar uma Bíblia, pode pesquisar agora, vai lá no Google, lá pesquisa ou entra na Strong, dá uma olhada como que é o nome original desse livro. Não é Levítico. Levítico é uma palavra latina. Isso veio lá da Itália e da Vulgata, os dois primeiros escritos em latim. Que no concílio de 1487, depois na Contra-Reforma, na estrutura do canon bíblico, eles colocaram esses títulos, uns oriundos do grego, outros oriundos do latim. Não só esses, mas toda a Bíblia do Velho Testamento, né? Então, Vaikra significa chamar. Então, do que se trata o livro de Levíticos? Do Êxodo, dos nomes. De Levíticos, trata-se do chamar. O próximo, Números, que é o que nós temos interesse, porque é onde está a base do nosso pensamento. Números, deixa eu abrir aqui no capítulo 1. Olha lá, como começa aqui, ó. Como que é por que Números é grego, né? Por que chamaram Números? Porque o livro de Números é um livro de números, né? De censo, de contagem, de proporções, de volume. É um livro que especifica quanta comida, que especifica quantas pessoas, que especifica quantos soldados, né? Nas batalhas. Então ele traz especificações numéricas. Por isso colocaram o título desse livro de Números, mas o título dele não é esse no original. No original, este livro se chama Bemidbar. Lembra-se que Bereshit, B é de no, né? Então Bemidbar é no alguma coisa. Esse alguma coisa está aqui, ó, no primeiro versículo. Lê lá na sua Bíblia. Números, capítulo 1, verso 1. Vê o que está escrito lá, assim, ó. E falou mais o Senhor a Moisés no deserto. Por isso, Bemidbar significa no deserto. O título do livro está associado ao seu primeiro verso. Deuteronômio, então, você vê, não se chama Números no original. Se chama no deserto, Bemidbar. Agora, vamos para o Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 1.
Deuteronômio é uma palavra grega. Deuto dá a ideia de dois, de segundo. Por isso que em alguns pontos ela fala como dois caminhos, duas leis ou duas decisões. E algumas Bíblias traduzem como o segundo caminho, ou a segunda via, ou a segunda decisão. Mas é uma palavra oriunda do grego, não está no texto original. No Deuteronômio capítulo 1, nós vamos descobrir o título desse livro no primeiro versículo, né? Tanto que em hebraico, Deuteronômio, o livro de Deuteronômio se chama Devarim. Devarim significa, e estas são as palavras. Então, Devarim significa as palavras finais, as palavras conclusivas. Então, entende, irmãos, que há algumas diferenças. Isso aqui é uma coisa bem básica, tá? Irmãos, isso aqui é bem, bem básico, mas só para os irmãos entenderem que tem muita coisa na nossa Bíblia que às vezes a gente perde de fazer associações por causa de tradução. E como nós vamos lidar com nomes, nós vamos nos originais e entender algumas coisas que foram traduzidas, outras não. Eu tenho certeza que isso vai ajudar nós na melhor compreensão. Então, quando você lê Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, você sabe que esse, tudo bem, tá ok, o título é esse, tá lá, mas são títulos, 4 oriundos do grego, 1 oriundo do latim, eles não são títulos originais. Os títulos originais são os pedaços dos primeiros versículos dos primeiros capítulos de cada livro. E o livro que nós vamos estudar, que é o livro do Bemidbar, no deserto, vai se tratar desses acampamentos no deserto. O foco é esse, o foco é não os números, mas o foco é o que aconteceu no estágio do deserto, desde a saída até a entrada no batismo do Espírito Santo. Então, o que acontece quando você deixa uma denominação, quando você deixa o mundo, para você entrar no batismo do Espírito Santo? Quais são os estágios que você atravessa? Você sabe que o irmão Brana pregou aquela série de sermões que é o Espírito Santo, para que foi dado o Espírito Santo, como receber o Espírito Santo e perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. E esta série, nós não temos essa como receber o Espírito Santo naquele dia, mas nós temos essa mensagem gravada, inclusive com esse título, como vida eterna e como recebê-la, quer dizer, como receber o batismo do Espírito Santo, que nós vamos citá-la também ao longo do nosso estudo. Trata-se disso, ok? Então, repito, não é para você que já tem o Espírito Santo, que você tem a certeza que foi batizado por ele, seja lá qual é a evidência que você esteja se baseando, não é para você. É para você que está disposto a queimar sua bagagem e destruir, derrubar a construção inteira e começar a edificar do zero para ter resultado ali nas coisas mais profundas, para que aquilo que nós falarmos lá na frente funcione. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo vai te dar, se você o tem, é caráter. O irmão Brana era o homem que voltou mais de 200 quilômetros para falar para o guarda que ele estava com um saco de laranja no porta-mala. Isso não é ser infantil, isso é ter o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que sim, você pode entristecê-lo e tantas outras coisas que estão associadas a ele. Que um diz isso, um diz outros. E claro que vou dar a minha opinião, tá bom? Mas quando eu der a minha opinião, eu vou falar para você assim, ó, eu vou dar a minha opinião agora, irmãos, tá? É a minha opinião. Eu quero ser honesto. Apresentar citações daqui, ser honesto com você, tá bom? Esse é o meu objetivo, espero que Deus me ajude assim a fazer. Então, posto isso, é só uma pequena base, lá na frente nós vamos usar mais isso que nós citamos aqui. Eu quero ir para Números 33, onde nós queremos ler ali a nossa escritura base, tá bom? Vamos lá? Aqui, Números, capítulo 33, é onde nós vamos usar essa escritura base. Eu gostaria de ler com você, então preste muita atenção, tá bom? Nós vamos fazer essa leitura apenas nessa introdução. Estas são a jornada dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas. Então veja que foi necessário Moisés escrever as saídas e entradas dos filhos de Israel de lugares, né? Acampou aqui, saiu, vai acampar ali, segundo a liderança da coluna de fogo. Lembre-se, tudo que está aqui está por um propósito, para que olhos ungidos vejam. Segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor, e estas são as suas jornadas segundo suas saídas. E partiram, pois, de Ramsés. Então, o primeiro lugar citado, Ramsés, ou Mizraim,
que é um nome para Egito, nós vamos ver mais adiante. Veja, o primeiro citado com a data. No primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por mão alta, ou altivos, né, ou de rosto erguido, aos olhos de todos os egípcios. Então veja que o versículo 13 e o versículo 4, aqui ó, enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo o primogênito, e havendo o Senhor executado juízo também contra os seus deuses. Então veja que o versículo 4 de Números 33 está amarrado com Êxodo capítulo 12, verso 12. Veja que uma coisa está falando da outra. Isso é muito importante, irmãos. É o mesmo assunto em camadas diferentes. Inclusive, você vai encontrar isso. Você pegar o livro de Samuel, você vai encontrar referências de Samuel dentro do livro de Reis, porque há um momento em que o tempo fica paralelo entre eles. A mesma coisa o livro de Crônicas. O livro de Isaías se dá em parte dentro do livro de Crônicas. O livro de Ezequiel se dá em parte dentro do livro de Crônicas. E por aí vai. Né? Então, eles têm hora que eles se sobrepõem e que os livros estão falando da mesma história. Outra coisa que eu quero lembrar aos irmãos, a Bíblia não está em ordem cronológica. Certo? A Bíblia não está em ordem cronológica. Nem Gênesis, provavelmente Gênesis foi o último livro escrito por Moisés e não o primeiro. Então, o primeiro foi Jó, né? Então, não o segundo. Não está em forma cronológica descrita, tá bom? Então, por exemplo, você pega o livro de Esther, esse livro de Esther ele tem que estar junto de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, eles têm que estar tudo junto, próximo de Daniel, tem que estar... porque são tempos próximos e não distantes, como nós temos catalogado na nossa Bíblia desde a Reforma, desde a Contra-Reforma, o Concílio da Contra-Reforma, que organizou o canon bíblico, tanto católico como protestante. Partiram, pois, versículo 5, partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés e acamparam-se em Sucote. Então veja que quando eles estavam em Ramsés, em algum momento, a coluna de fogo alçou voo e foi até Sucote. Quando chegou em Sucote, eles pararam ali. Quanto tempo eles ficaram em Sucote? 2 meses? 3 meses? 4 meses? Nós vamos descobrir. Mas por alguma razão eles pararam ali e aprenderam alguma coisa naquele lugar. E quando aquilo satisfez o Espírito Santo, a coluna de fogo alçou voo e foi para o próximo lugar. Entendam isso, irmãos, porque isso é importantíssimo. Eles não pararam simplesmente porque tinham que parar. Eles pararam porque a coluna de fogo parou. Quando a coluna de fogo parava, eles acampavam. Quando ela alçava voo, eles organizavam as coisas rapidamente, porque Moisés saiu, e se Moisés saiu é porque ele está seguindo a coluna de fogo. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram de Piairote, que está de frente de Baal-Zephon, e acamparam-se diante de Migdol. Esses nomes, todos eles nós vamos ver, e muitos estão originais, está muito diferente aqui na nossa linguagem. Acho que essa aqui é a ACF, né? É a corrigida fiel, mas está muito diferente, mas isso depois nós vamos ver com mais tempo. E partiram de Piairote e passaram pelo meio do mar ao deserto e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã e acamparam-se em Mara. Em Mara aconteceu alguma coisa, você se lembra, né? O que aconteceu em Mara. Veja que aqui está ligado ao livro de Levíticos, está ligado ao livro de Êxodo. Então, olha lá, estão sobrepostos, né? Os tempos estão sobrepostos. E partiram de Mara e vieram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. E partiram de Dófica e acamparam-se em Alus. E partiram de Alus e acamparam-se em Refidim. Em Refidim aconteceu uma coisa muito importante, ligada aos amalequitas, né? Porém, não havia água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. E partiram do deserto de Sinai e acamparam-se em Quibrote Tavá. O que ele está falando aqui? Ele está falando que a coluna de fogo saiu de Alus e foi para Refidim. Quanto tempo ficou em Refidim? Vamos descobrir. Mas em algum momento, talvez ficou 8 meses em Refidim, mas em algum momento a coluna de fogo alçou voo e saiu de Refidim e foi até o deserto de Sinai. Quanto tempo ficou no Sinai? Lá nós vamos ver quanto tempo. Entende que nada é à toa. Pararam ali
porque era um estágio até o batismo do Espírito Santo, tinha que se aprender alguma coisa ali, e lembre-se, irmãos, que o que está acontecendo é que Deus está peneirando o seu povo. Aqui está Josué, aqui está Caleb, e aqui também está o povo que a areia vai engolir, que o fogo vai descer e consumir os 250. Estão aqui. O grupo está mesclado. Mas alguns vão perseverar até o batismo do Espírito Santo. É a mesma coisa de Judas com o grupo. Não pôde chegar. Como muitos estão aqui, não vão chegar. Embora viram o mar se abrir, viram a coluna de fogo, viram um profeta. Eu não estou falando de denominação. É de um povo que viu o profeta. E partiram de Kibrot Taavá e acamparam-se em Hazerote. E partiram de Hazerote, acamparam-se em Ritma. E partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon Perez. E partiram de Rimon Perez e acamparam-se em Libna. E partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. E partiram de Quelata e acamparam-se no Monte Sefer. E partiram do Monte Sefer, acamparam-se em Harada. E partiram-se em Harada, acamparam-se em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. E partiram em Taate e acamparam-se em Tará. E partiram de Tará e acamparam-se em Mítica. E partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. Ó, aconteceu alguma coisa em Taate, aconteceu alguma coisa em Tara, aconteceu alguma coisa em Mítica. Tudo isso aqui, a coluna de fogo parou, ficou, depois alçovou. Ficou, alçovou. Mas o que será que eles agregaram? O que será que aconteceu? O que isso tem a ver, né? E partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. E partiram de Moserote e acamparam-se em Ben-Jaacã. E Ben-Jaacã acamparam-se em Or, a Gigade. E partiram em Or, a Gigade, e acamparam-se em Jobatá, né? E partiram de Jobatá e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zin, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, no fim da terra de Edom, porque você sabe que eles vão passar pela terra de Edom, vão passar pela terra de Moabe. Nessa história vai estar Balaão, nessa história vai estar um monte de personagens, né? Principalmente Josué e Caleb. E então Arão, o sacerdote, subiu no Monte Or, conforme ao mandamento do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão na idade de 123 anos quando morreu no Monte Or. E ouviu o cananeu, o rei de Arad, que habitava no sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. Então veja que houve aqui um parêntese aberto para narrar a morte do sumo sacerdote Arão, né? Ele morre em um estágio. E partiram do Monte Or e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona e acamparam-se em Punon. E partiram de Punon e acamparam-se em Obote. E partiram de Obote e acamparam-se em Ijaberim, no termo de Moabe. E partiram de Ijaberim e acamparam-se em Dibongade. E partiram de Dibongade e acamparam-se em Almon de Belataim. E partiram de Almon de Belataim e acamparam-se nos montes de Alberim, de fonte de Nebo. Outra coisa importantíssima aconteceu aqui, né? E partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, né? Você sabe que o Jordão vai se abrir ali, os sacerdotes com a arca, né? E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Jesimonte até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruirei todas as suas pinturas, também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfarei todos os seus ossos. Você veja que essa informação que Deus está dando, Ele está dando agora. É agora que Ele está dando a informação que quando eles vão chegar, eles vão ter que guerrear. Ele está dando a instrução de como possuir a terra. Pensa nisso, pensa. Você sabe que Moisés não vai entrar. É Josué, o Espírito Santo, que guiará o povo à sua posição. Que encorajará, que dará ânimo dos 20 anos para baixo para essa geração adentrar a terra. Mas o que está acontecendo aqui
é que as instruções para habitar a terra estão sendo dadas, assim como as instruções do batismo do Espírito Santo. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sortes herdareis a terra, segundo as vossas famílias, e aos muitos multiplicareis a herança, e aos poucos diminuireis a herança, conforme a sorte sair a alguém. Ali a possuirá, segundo as tribos de vossos pais, recebereis as heranças. Mas, se não lançardes fora os moradores da terra, de diante de vós, então os que deixares ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões em vossas virilhas, apertar-vos-ão na terra em que habitardes, e será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles. Então veja que aqui tem instruções. Essas instruções, veja que Deus está dizendo assim, ó, quando vocês entrarem na terra, acabem com tudo. E essa é uma boa instrução. Se você não está disposto a abrir mão de tudo, porque você vai encontrar o Mombrana dizendo isso. As pessoas têm medo de receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, que o irmão Mombrana disse, vai tirar o pet da mão daquela mulher, vai dar filho para ela. Vai acabar com determinados prazeres e vai te trazer situações. Então as pessoas temem receber o Espírito Santo. Mas Deus está dizendo assim, ó, quando vocês entrar, acaba com tudo. Se você não está disposto a acabar com tudo, então nem comece. Porque isso aqui só vai trazer mais condenação para você. Porque muita coisa nós fizemos por falta de instrução. Mas cada dia que passa, homens de Deus ao redor dessa nação e do mundo estão instruindo os seus povos. Estão instruindo as ovelhas de Jesus Cristo. Estão instruindo... Por isso que o Mombrana diz que cada pastor julga... discernimento de espírito, é isso? Não sei se é discernimento de espírito. Cadê? Deixa eu ver se é. Deixa eu só... Vai discernindo o corpo do Senhor. Peraí que eu já acho agora aqui, irmão, só para nós ver. Aqui. Exatamente. Discernimento de Espírito, 8 de março de 1960. Primeiro parágrafo. Por aqui, ó. Olha lá. Primeiro parágrafo. O que tá lá? Sabendo certamente que no dia de julgamento nós seremos trazidos face a face com esta geração e sendo ministros, nós seremos os juízes. Viu? Pois é. E as pessoas para as quais nós temos falado e suas atitudes para com a palavra a qual nós lhes temos trazidos determinará o destino eterno delas. Portanto, Senhor, naquele dia nós seremos juízes a favor ou contra a geração para a qual nós temos pregado. Não, meus irmãos, por favor, os irmãos me permitem ler isso aqui novamente? Sabendo, porque isso aqui é tão sério, sabendo certamente que no dia de julgamento nós seremos trazidos face a face com essa geração. E sendo ministros, nós seremos os juízes. Não sou eu que estou dizendo, é o profeta, hein? E as pessoas para as quais nós temos falado, você entende, irmão, que às vezes eu digo isso na igreja? Se você vai me encontrar de novo, pois que quando eu sempre digo assim, que quando eu sinto que é uma inspiração divina, eu sinto que é algo de Deus, eu não quero saber quem vai crer, quem não vai crer, eu não quero nem saber se vai crer ou não vai crer. Isso aí não é comigo, isso aí é com as pessoas. Mas uma certeza eu tenho, que nós voltaremos a nos encontrar. Graças a Deus que ele colocou no plural aqui, né? Graças a Deus. Nós seremos juízes. E as pessoas para as quais nós temos falado e as suas atitudes para com a palavra a qual nós lhe temos trazido determinar, veja que isso é um fator determinante, determinará o destino eterno delas. Portanto, Senhor, naquele dia nós seremos juízes a favor ou contra a geração para a qual nós temos pregado.
Que Deus nos ajude. Por isso que eu sei, é sério a responsabilidade que temos. Porque certas coisas nós não tínhamos instrução, mas agora nós temos instrução. Agora não é falta de instrução, agora é instrução. Outra coisa, você sabe por quê? Eu sei, eu sou muito criticado por isso, e tá tudo certo, tem razão mesmo, é uma coisa que eu preciso melhorar, tá bom? Ora por mim, eu preciso ter maturidade nisso, realmente. Só que por que que às vezes a gente tem esse comportamento? Eu não posso ver um homem que não é nascido de novo e ele tá alterando a mensagem apenas porque ele não consegue crer naquilo. Então ele joga isso para cá, joga isso para lá, porque ele não consegue produzir aquilo, porque ele não tá no tipo de vida certo. Como é que nós podemos ver essa determinada... E eu vou me basear, isso que eu estou dizendo, na Bíblia. Os irmãos se lembram, recentemente, quando nós tivemos aqueles 2 cultos envolvendo casamento, falando de casado, nós voltamos em Deuteronômio, capítulo 22, 23, 24. E você lembra lá no 22, quando nós fizemos aquele tipo, que quando aquela moça estava solteira, e um homem se apossasse dela, abusasse dela sexualmente, ela se casaria com aquele homem pagaria o dote ao pai. Mas quando aquela moça estivesse desposada, ela estivesse noiva, o assunto era outro. Porque se ela estava noiva, ela já tinha passado o processo do Kiddushin. Lembra o Kiddushin no Suim? Havia um primeiro processo, uma primeira parte, uma segunda parte. Lembra que o irmão Brana vai comparar isso com Rebeca, com Eliezer a primeira parte e Rebeca com Isaac a segunda parte. O jovem de Chicago vem, dá a palavra a primeira parte e a segunda parte ele buscando ela, então é o Nisuim e o Kedushim. Então ela já tinha passado pelo Nisuim, ela já estava noiva, a virgindade dela estava prometida a um rapaz, mas quando ela estava no campo, trabalhando, um homem se lançava sobre ela e abusava dela, ou seja, rompia a virgindade dela que estava prometida a seu marido. Essa virgindade, lembra que nós fizemos aquela menção, a quebra de virgindade tem a ver com o derramamento de sangue, e naquele sangue está escrito o nome do homem que deveria fazer aquilo. Então, quando aquele homem ele rompe a virgindade daquela moça que está noiva, ou seja, que a virgindade está guardada para um marido, ele não está atingindo só ela, ele está atingindo ele também. Por isso nós voltamos, e claro, irmãos, isso é só um tipo, tá bom? Há mensagens que, a plena compreensão que nós estamos casados com Cristo. Tanto que o irmão Branham vai dizer isso assim, claramente, nós não somos noiva, nós estamos casados. Lá na mensagem, a segunda vinda de Senhor Jesus Cristo de 1957, lá no finalzinho ele vai falar isso. Corretíssimo, o irmão Branham disse, é perfeito, isso eu digo amém. Em outras citações, ele chama a igreja de noiva. A igreja está noiva de Jesus Cristo para um casamento. Então você sabe a correlação entre essas duas afirmações, esses dois tipos que nós já passamos por isso. Mas como noiva, existe um espírito aí fora que a única coisa que ele quer é tirar a virgindade da noiva. Quando aquele homem se lançava sobre aquela mulher, em Deuteronômio 22, para tirar a virgindade dela, aquele homem seria morto. E aquela moça, ela só seria inocente, veja que a inocência daquela moça estava atrelada ao seu grito, às marcas corporais de luta. Se aquela moça que foi tomada à força e sua virgindade ser rompida, se ela não gritasse, se ela não carregasse marcas de luta, ela seria queimada junto com aquele homem. Mas aí a Bíblia diz, ela gritou, mas ninguém socorreu. Então veja que aquela igreja, porque a mulher na Bíblia é uma igreja, que estava noiva, ela para proteger a sua pureza, para ela não se corromper, ela tem que gritar contra aquilo. Você vê pessoas que estão dentro de denominação da mensagem, elas falam assim, eu sei que está errado, mas eu não vou falar que você vai ser queimado junto. Não tem outro jeito, não tem como falar de outro jeito. Vai ser queimado junto, porque a sua inocência está relacionada ao seu grito, à sua luta. Essa não é a característica do eleito. Aquela mulher, se ela não quer ser queimada junto com o abusador, ela tem que gritar. E Deus é testemunha que ela gritou. E por isso que estamos gritando. Está errado, não está mal, estamos fora na mensagem. Né? E não vamos parar de gritar.
Entende? Não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Quando os bons ficam calados, eles são cúmplices. Eu não quero ser queimado com esses homens. E aquela moça, se ela não gritava contra aquele abusador, ela era queimada junto com ele. A inocência dela estava no grito dela. Eu gritei. Eu tenho marcas corporais de luta, espiritualmente falando, tá bom, irmãos? Traz isso pro espiritual. Eu tenho marcas de que eu não fiquei calado diante daquele abuso. Quanto abuso tem acontecido? E as pessoas ficam caladas. Essa palavra sendo profanada, a mensagem sendo profanada, por pessoas que nem nasceram de novo. Se você ficar calado, se você não gritar, você está vendo que isso está vindo para corromper a igreja, corromper a virgindade disso que é sacro. E se você ficar calado, você vai ser queimado. Junto. Esse é o tipo. Eu não posso ficar calado. Se você é um eleito, você não vai ficar calado. Diante dos abusos, não tem como ficar calado. Não tem como eu ficar calado. Se eu estou pegando um casamento de divórcio, falando, irmão Brandon disse sobre casar com uma virgem, mas isso é pros. Irmão Brandon disse isso, mas isso é lá pros levitas, não sei da onde. Eu não posso ficar calado diante disso. Porque amontoariam para não suportar essa doutrina, amontoariam para si doutores segundo a sua própria. Ah, não está funcionando comigo? Então eu pego isso aqui e jogo pro futuro. Eu pego isso aqui e jogo pros dias do profeta. Coisas que vêm para corromper o ventre da igreja, que a única coisa que inocentará a igreja é o grito dela, é a luta dela. Que Deus nos ajude. Então, amados, nós vamos tratar disso ao longo desta série. E, se for do seu interesse, por favor, pega o seu caderno aí. E eu acho que eu vou montar uma playlist, né? Não sei se eu primeiro vou apresentar a igreja, depois eu deixo disponível na playlist. Não sei muito bem como eu vou fazer, mas de alguma forma nós vamos fazer, tá bom? Ore por mim e que Deus possa ver nosso motivo e objetivo de forma a ajudar aqueles que estão em busca da realidade do Evangelho. Realidade. A realidade é que, assim, não dá para você ter isso num berço de ouro. Não dá para você ter isso sem se mexer. Vai te custar, vai doer, mas você vai alcançar, porque todos alcançaram. Que Deus os ajude, Deus abençoe a sua vida. Nas suas orações, lembre-se de mim. Eu espero que o Espírito Santo abençoe cada um de nós e que nós tenhamos novos nascimentos, né? E batizados com o Espírito Santo lá no fim desse estudo, se o Senhor assim nos permitir. Essa seria uma grande bênção. Eu espero que Ele nos abençoe dessa forma. Esse é o nosso objetivo. Outra coisa, irmãos, nós não vamos tratar nada que já não tenha sido tratado, tá bom? Então não espere assim uma novidade, não é isso. Nós queremos apenas analisar, outros homens já trataram sobre isso. Então não é nada especial, tá bom? Mas é algo necessário. Então, de alguma forma, creio que vai ajudar os nossos corações. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo.